por que você saiu do MBL? Do Renan, que você falou que você conhecia? Porque, veja bem, primeiro, eu não gostei da dinâmica eleitoral, eu nunca tinha participado de uma dinâmica eleitoral, né? E às vezes, na realidade que a gente tem uma dinâmica eleitoral, ela afasta, ela espanta, né, quem não está acostumado a lidar com o povão mesmo lá pedindo voto. Mas o que me afastou do MBL foi principalmente essa questão. Eu quero ter liberdade de pensamento. Eu não podia falar uma coisa que fosse causar perda de seguidor. Porque é um movimento. O movimento precisa ter adesão para subsistir. E quem te passou essa orientação? Não, você percebe. As coisas acontecem, né? Você fica meio enquadrado, né? Você vê a coisa em... E aí depois você olha o panorama, né? A gente começou como um movimento liberal. Certo. Né? O liberal é o menor Estado possível. Certo. E o maior poder possível ao empreendedor. Ao empreendedor. Quando você olha um cenário de um movimento liberal, em que todos têm um emprego público, menos você está no lugar errado. E eu saí, por livre e espontânea vontade. Mas o MBL no começo, eles não tinham. Hoje eles têm, porque à medida que foram elegendo membros do MBL, você tem aquela... Você pode levar para o seu gabinete... Aí você faz a pergunta, você continua liberal? O movimento político continua, mas você continua liberal? Mas assim, ó, eu entendo a sua questão. E aí eu te pergunto assim, mas quando você se candidatou, sim, eu imagino que você tem uma boa vontade de mudar muita coisa. Sim. E que nem você estava falando aqui na nossa conversa, aonde muda as coisas? Estrutura, exatamente. Então assim, se você não entrar... Lá na lama, tal, etc. Não, eu concordo, eu não tenho, né, essa disposição. Não, eu entendo que você não tem, mas... guerra. Então, eu acho louvável que precisa ter... Não, por exemplo assim, o que você acha do mandato do Kim? O Kim, ele é a melhor surpresa, né, dessa renovação. É a única renovação que presta do Congresso. Eu conheço o Kim desde que o Kim tinha 18 anos de idade. O Kim, ele trabalha pra burro. Manja muito. O Kim é um cara que, se ele não manja, ele procura saber. É estudioso. Antes de falar. É um cara que estuda, é um cara que vai, é um cara que faz. O Kim é um cara que precisava no Congresso Nacional. É o único cara que está voltando verba de gabinete para o combate ao Covid. O Kim é um cara sensacional. Eu tenho uma admiração enorme pelo Kim. É importante um movimento lançar políticos para a coisa mudar. É importante. Mas você chega num ponto em que você tem que fazer uma opção. Você quer continuar como movimento, ou você quer se tornar um partido político? Porque existe uma grande diferença. Você ter líderes políticos que saem de um movimento e que lutam pelas pautas de um movimento, esse é o objetivo. Agora, você ter um movimento em função da entrada na engrenagem do Estado, é você se tornar um partido político sendo um movimento. Ok, mas por exemplo... a gente tem que fazer essa opção. E assim, a opção pode estar certa, mas não era a minha opção. A minha opção enquanto um movimento, se eu quiser ir para um partido político, eu me filio a um partido político. Mas se eu quero ser um movimento que pensa o liberalismo, eu não posso estar preocupado com as vicissitudes do dia a dia de um partido. Para eu estar no movimento, é para eu estar num movimento. Uhum. Se um movimento precisar descer a lama do partido, eu prefiro não estar, porque eu não escolhi estar em um partido, eu escolhi estar em um movimento. E eu escolhi estar em um movimento liberal. E o grande princípio do liberal é a liberdade. Então não dá para você ter um movimento liberal
com o mesmo objetivo dos partidos políticos. Então você tem que fazer uma escolha. É preciso fazer uma escolha. Para você ter honestidade intelectual, é preciso você fazer uma escolha. Não é? Ninguém me forçou a nada, mas eu precisei fazer uma escolha. Porque a partir do momento em que um movimento que prega o liberalismo tem que tomar cuidado para não perder o cabedal de votos, eu me transformei num partido. E eu não sou filiado. Eu não fazia parte de um partido, eu fazia parte do movimento. Então é preciso separar as coisas. Mas se você tinha toda essa compreensão, por que você, depois que saiu, voltou? Porque a coisa ficou... A primeira saída foi porque começou a se aproximar muito do bolsonarismo. Convidaram para o congresso do MBL o Marco Feliciano. Falei, como é que eu vou para um congresso que faz parte de um movimento que vai o Marco Feliciano? Só se eu for para me engalfinhar com a pessoa. Então eu saí. Chegou em 2019, a coisa já estava tão degringolada no governo Bolsonaro, a polarização estava tão acirrada, que o movimento fez um meia-culpa público. Nós vamos trabalhar pela despolarização. E eu voltei para trabalhar pela despolarização. E trabalhar pela despolarização é você trabalhar suprapartidariamente. E quando entra a corrida eleitoral, perde-se o espírito do movimento mais uma vez e entra-se na dinâmica político-partidária. Então eu falo, eu saio mais uma vez, mas assim, eu saio em definitivo. Porque você sai uma. Porque não aconteceu, porque perdeu o espírito do liberal. Volta-se, porque a gente vive ainda uma realidade muito insana da polarização. Volta-se com a promessa de que agora é para valer, agora é para despolarizar, agora é para ser suprapartidário. E não acontece. Não é? Uma vez, shame on you, twice, shame on me. A terceira já não dá mais. Né? Uma dicotomia intensa. Então, assim, foi o limite. Né? E como é difícil, você falou, é difícil para um juiz ir by the book para mudar a corrupção, deve ser difícil para um movimento mudar by the book a política. O movimento que você está falando e está falando assim para ele que ele vira, ele perde o sentido quando ele vira um partido, é o movimento que colocou pessoas em vários postos no Brasil, ganhou algumas eleições, e, por exemplo, pessoas como Rubinho Nunes, pessoas como Mamãe Falei. Como é que você vê o mandato do Mamãe Falei? E as coisas hoje, como ele fala na internet, você assiste? Você segue? Não sigo. Não sigo. Eu estou escrevendo, com 6 livros. Eu tenho evitado até jornal. Porque por exemplo, assim, ó, quando eles... O Kim eu sei porque eu conheço o Kim intimamente, desde que eu conheço o Kim, que ele tinha 18 anos. A primeira vez que eu vi ele na sede do MBL lá atrás. Então, como eu sei da capacidade Fernando Holliday também, né? Você do viu? brilhantismo dele. O Holliday, ele entrou no MBL quando eu saí da primeira vez. Tá. Mas depois eu me aproximei mais do Holliday. E ele é um menino com um brilhantismo intelectual. Muito bom. Um mesmo brilhantismo intelectual que o Kim. Eles são muito parecidos nessa capacidade, né, nessa fome de conhecimento. Sim, concordo com você. Agora, eu nunca tive um convívio íntimo com os demais. Não tive porque, primeiro, mesmo quando eu voltei, eu sempre continuei sendo um profissional liberal. Eu não podia passar o dia na sede do movimento, eu não podia passar a minha vida lá para dentro, porque eu era um professor liberal. Sim. Professor, eu tenho que trabalhar, eu sou um liberal, em todas as acepções do termo. E se você tivesse sido eleito, você continuava sendo um liberal? Se eu tivesse sido eleito, eu tentaria fazer políticas mais liberais. Mas é claro, eu não continuaria sendo um profissional liberal, porque eu não poderia estar trabalhando. Eu teria que ser um funcionário público. Né? Eu teria que ser um vereador em tempo integral. Sim. E eu continuaria sendo um liberal da seguinte medida: fazendo coisas que competem
ao vereador e ao exercício do mandato do vereador. Somente.